Taxa Selic, um dos assuntos mais conversados nos últimos dias. Isso porque nós tivemos diversas mudanças. E as perguntas que ficam são: qual o impacto da taxa Selic na tua vida financeira e no mercado? Como isso impacta o país, nos teus projetos, nos teus objetivos de vida e os teus sonhos? As coisas ficaram realmente mais caras. Comida, ovos, por exemplo, combustíveis, aumento generalizado dos preços. E agora, Lucas, o que eu faço? Essas são as perguntas muito difíceis de responder. Mas calma, que nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso. Fica até o final que você vai aprender as coisas mais importantes, conceitos poderosos de como você lidar nessa situação. A relação e a dificuldade que você está tendo é por falta muitas vezes de um conhecimento que você vai aprender nesse vídeo. Nós partimos de 3 pilares principais. Um deles, como o aumento da Selic e as taxas influenciam no teu poder de compra, como a estratégia do consórcio vai te ajudar na tua vida e como fazer para se proteger e se blindar nesses cenários de crise. Então fica até o final desse vídeo, que saber disso vai fazer com que você não perca ainda mais dinheiro por falta de conhecimento. Eu me chamo Lucas Chatti, especialista em aquisições planejadas através do consórcio, e toda semana eu trago conteúdo no mercado sobre planejamento estratégico, aquisição e como utilizar a ferramenta do consórcio de uma forma simples, prática e te ajudar a alavancar a tua vida financeira, proteger o teu patrimônio e o melhor de tudo, fazer um planejamento inteligente. Fica até o final desse vídeo que vai valer muito a pena você entender tudo isso que está acontecendo no mercado e quais são as estratégias mais certeiras para adquirir os seus bens e crescer de uma forma segura. Vale ressaltar que na última reunião do Comitê de Política Monetária, o famoso Copom, ocorreu nos dias 18 e 19 de março de 2025. O comitê então ele decidiu que a taxa Selic subiria 1 ponto percentual, passando de 13,25 para 14,25. Uau! Um dos maiores aumentos dos últimos anos. Isso ocorre por quê? Porque essa decisão foi tomada de uma forma resistente e persistente quanto à inflação, né? Para refrear a inflação do país, que atingiu 5,1% no acumulado dos últimos 12 meses, isso contando até fevereiro, obviamente, superando a meta de 3%. E aí, obviamente, o nosso país ele é muito bom em bater metas, principalmente quando se fala de altas de taxa de juros, cobrar mais do povo brasileiro. Se você também tem essa indignação dentro de você, já comenta esse vídeo aqui. Eu não vou pagar mais caro para comprar meus bens. E o Copom também indicou que o cenário econômico, ao evoluir conforme o planejado ou esperado, poderá haver um ajuste de menor magnitude na próxima reunião que ocorrerá no dia 6 e 7 de maio de 2025. Mas pensa comigo, povo brasileiro, você que está vendo esse vídeo e está tendo esse conhecimento. Sinceramente, você acha que vai ter alguma mudança em cima disso? Não dá para esperar muito, né, gente? O que está acontecendo é que a tendência é crescer cada vez mais os juros do mercado, fazendo com que isso encareça mais e que, obviamente, você tenha um impacto direto no seu bolso. E também, obviamente, a sua família vai sentir muito com isso. Por isso que você precisa saber o que está acontecendo no mercado. Mas antes de mais nada, é interessante você saber que a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, servindo como uma referência para as demais taxas de juros praticadas no Brasil. Isso acontece um impacto nos empréstimos, nos combustíveis, na inflação de uma forma geral, mas principalmente nos financiamentos, nas aplicações financeiras também e nas taxas de juros de modo geral no mercado. O que isso significa? É o principal instrumento, o principal balizador da política monetária, e isso ocorre com uma reunião que ocorre lá no Copom, tudo isso com base na estrutura do Banco Central, que é autorizado, fiscalizado e o principal órgão do governo que é responsável por controlar a inflação e influenciar a atividade econômica do país, obviamente. Portanto, a taxa de juros alta, quanto mais alta a tua taxa de juros estiver, obviamente, o teu financiamento que você vai querer comprar o teu carro, vai querer comprar o teu imóvel, impacta diretamente. O preço dos alimentos, combustíveis, das commodities, tudo isso é impactado pela inflação e também, obviamente, pelo impacto da Selic, que uma coisa está ligada à outra.
Como você pode perceber, as últimas notícias nós tivemos aí que teve um grande aumento nos ovos, né? Que é o principal alimento do brasileiro, aumentou mais de 15%. E assim vai. De uma forma geral, é assim que funciona o balizador da taxa Selic e também da inflação do mercado. Nesse gráfico aqui eu te apresento a inflação e também o crescimento da taxa Selic nos últimos 10 anos. É de apavorar, gente, porque nós tivemos transições de governo e nós tivemos vários impactos entre altas e baixas nesse mercado. Por isso que é importante você ter uma estratégia certa e assertiva para cuidar dos teus recursos, a forma como você gasta e as estratégias de como você vai realizar as tuas aquisições. É muito importante saber disso. Mas e agora, Lucas, como fica a minha vida? Será que é necessário seguir a dica do meu presidente e parar de consumir? Parar de comprar? Se uma coisa está num valor agregado, será que eu paro? Será que eu continuo? Será que eu utilizo uma estratégia diferente? E a casa dos meus sonhos e o imóvel que eu tanto desejo? E aí, cidadão, o que você vai fazer? Calma, calma que sempre tem uma solução, sempre tem uma luz no final do túnel. E hoje eu vou te mostrar. É por isso que você está aqui, você é privilegiado. Antes disso, eu preciso saber, você não quer mais perder dinheiro, nem tempo, certo? Então já se inscreve nesse canal, clica no sininho de notificação e deixa seu like, porque toda semana eu entrego conteúdo de valor aqui no canal para você ficar informado, ficar a par e também entender as estratégias de realizar as tuas aquisições de uma forma totalmente segura e planejada, ok? Mas Lucas, e como a Selic influencia no mercado de consórcio? Diretamente, a taxa de juros influenciada pela taxa Selic, os famosos juros compostos, não tem relação com o consórcio, não tem influência direta da Selic. Por quê? Porque o consórcio, diferentemente dos juros de mercado, ele é uma categoria de crédito isento de juros, apenas uma taxa de administração. É muito importante você saber disso, mas vamos lá que eu te explico de uma forma simples e fácil de você entender. Os bancos e financeiras, o que eles fazem? Eles captam o recurso dos investidores, remuneram esses investidores com uma fatia, né, com base também na Selic. Então a Selic ela tem essa influência tanto para os investidores quanto para os tomadores de recurso. Os investidores aplicam nas instituições financeiras e a instituição remunera com uma taxa, provavelmente uma taxa de mercado. E para os tomadores de crédito que vão até a instituição financeira, os bancos ou as financeiras e buscam o crédito, se torna muito mais caro, porque seria como se fosse uma troca. O banco capta do planejador, do investidor e empresta para quem está tomando recurso. E aí existe uma relação de risco, obviamente. E por isso, e também pelo fato das instituições financeiras e bancárias sobreviverem disso, é necessário que seja cobrado um juro maior. Em alguns casos e algumas políticas financeiras de cada instituição, eles cobram um valor muito grande. Exemplo, se você tem 100 mil reais aplicado, vocês têm esse 100 mil aplicado à renda fixa, né? Que é uma das aplicações financeiras. E aqui também vale lembrar que existem diversas formas de você aplicar os seus recursos. A mais conhecida é a renda fixa. Usando esse exemplo de 100 mil reais, você aplica uma taxa básica do mercado, que hoje a Selic está em 14,25%, você vai ter uma média de rendimento líquido aí próximo de 1%. Isso vai fazer com que os 100 mil reais aplicado gerem R$1.000 de retorno por mês, certo? Agora, se você for buscar, por exemplo, 100 mil reais para financiar um veículo, obviamente você vai pagar muito mais do que o dobro, uma taxa talvez a mais de 2%. Então olha a lógica comigo, o banco captou do investidor e emprestou, né, por o dobro ou mais do que esse valor. É disso, obviamente, que as instituições bancárias elas sobrevivem. E é justo, de certa forma. Obviamente, quando você está analisando aonde tomar esse recurso, é necessário entender a SET, que é o custo efetivo total da operação do teu financiamento. Mas vamos lá, Lucas. E qual que é a influência da taxa Selic? Quanto mais alta a taxa Selic, em resumo, maior vai ser a taxa de juros que você vai pagar no teu financiamento. E pro investidor, quanto maior a taxa Selic, maior a rentabilidade dele. Mas Lucas, e o que isso tem a ver com o consórcio? O consórcio ele é o dinheiro mais acessível. Por quê? Porque ele é uma modalidade de compra onde você entra num grupo de pessoas com o mesmo objetivo.
Ah, se esse objetivo talvez seja um veículo, ok. Um veículo de 50 mil reais, você vai entrar num grupo que tem o mesmo propósito. Cada participante desse grupo, ele é responsável por contribuir com uma parcela mensal, ok? E nesse grupo vai ser feito um sorteio. E obviamente, o cliente que for sorteado, a pedra-chave, o participante que for o participante contemplado, ele tem toda aquela arrecadação disponível de recurso para utilizar para a compra do bem dele. Isso pode ser um imóvel, um veículo, uma motocicleta, caminhão, serviço. São mais de 20 possibilidades que o consórcio proporciona na tua vida, ok? E um ponto importante também para você saber é que o consórcio ele também tem as regras. Assim como um financiamento, você tem que comprovar a renda, você tem que ter a capacidade de adquirir esse bem, porque não deixa de ser uma liberação de crédito. A diferença é que é um crédito muito mais acessível, apenas com uma pequena taxa de administração. E aqui vale lembrar que uma taxa de administração pode ser até 10 vezes menor que uma taxa de financiamento. Por quê? Pensa comigo. A administradora, a empresa que administra esse grupo, que tem que ser uma empresa inclusive regulamentada e auditada pelo Banco Central, ela é responsável por fazer a manutenção desse grupo. Portanto, ela trabalha com o dinheiro dos participantes. O banco também, a instituição financeira também trabalha com o teu dinheiro. Só que a diferença é que ele capta de algum número de investidores e empresta para outro. E aí tem uma relação de risco maior. Já nesse grupo de consórcio, se algum participante deixar de pagar, automaticamente, obviamente, vai entrar um novo participante que vai suprir essa demanda. Então, a empresa que faz a gestão desse grupo, ela é responsável por organizar e distribuir esses valores, né? E também você precisa saber, antes de entrar num consórcio, que existem regras, que você precisa ter uma comprovação de renda e provavelmente não estar negativado, né? Assim como as regras do financiamento. Existem algumas empresas que têm um pouco mais de flexibilidade e aí entra algo muito importante, que você tem que entender as regras do teu grupo, entender as regras da administradora que você está fazendo. Também, não menos importante, é necessário que você saiba que existem 3 categorias. Existem as concessionárias de automóveis e de maquinários que trabalham com um consórcio. Existem as concessionárias de veículos e de motocicletas, que também trabalham com o consórcio. Existem as instituições bancárias, que é um produto complementar, assim como as concessionárias. E existem as famosas administradoras independentes. O que são as administradoras independentes? São empresas credenciadas, fiscalizadas e auditadas pelo Banco Central, seguindo regras e normas, que são responsáveis, essas empresas, dentro dessas políticas, de organizar e fazer a gestão e manutenção desses grupos e distribuição desses valores arrecadados. Tudo isso seguindo regras, reforço, muito rigorosas. Nós aqui da LTS Consórcios trabalhamos para grandes administradoras independentes. E é importante aqui fazer um parênteses, porque você fazendo com uma administradora independente o seu consórcio, você tem uma assertividade maior, você tem um acompanhamento e você tem uma personalização. Porque o especialista ele trabalha muitas vezes apenas com o produto de consórcio, que é o nosso caso aqui do nosso time da LTS Consórcios. Então, uma assessoria especializada vai fazer com que você tenha êxito e consiga ter uma assertividade muito maior na tua tomada de decisão, na segurança do teu processo e também no acompanhamento desse teu planejamento ou de aquisição ou de investimento. E vale ressaltar que existe uma diferença de expectativa entre financiamento e entre consórcio. O financiamento você tem acesso de uma forma mais rápida e de imediata. Obviamente, consequentemente, você paga um juros muito maior. Em algumas situações, inclusive, tem que trabalhar com uma entrada, né, cumprir uma regra, cumprir burocracias que fazem parte do sistema, né? Devido à taxa de juros estar muito alta, todo esse movimento do mercado para reduzir o consumo no país faz com que a burocracia ela aumenta. E isso impacta diretamente o financiamento. Então, se você é uma pessoa que daqui a pouco quer comprar um bem, o teu imóvel, um veículo, né, mas você não tem entrada muitas vezes ou não tem uma comprovação de renda tão alta, já fica inviável você fazer isso. E, obviamente, tentar guardar esse dinheiro, juntar esse dinheiro, ele não vai de encontro à motivação de comprar um bem.
é necessário que você tenha sim um planejamento assertivo. E aí que entra a ferramenta do consórcio, porque o consórcio ele é um planejamento, então ele não tem uma liberação de imediato. Muitas vezes sim, você pode ser contemplado de imediato, mas a gente sempre deixa claro para os nossos planejadores aqui da LTS que o consórcio ele é um planejamento e a gente trabalha em cima de uma estratégia personalizada para cada perfil de cliente. Portanto, se você tem uma entrada disponível, se você tem um valor de recurso próprio, além do sorteio tradicional que eu te expliquei antes no conceito de consórcio, você tem a estratégia de fazer uma oferta de lance. Um lance, o que ele é? Ele é uma antecipação de parcelas feitas pelo consorciado. Então, ao invés de você dar uma entrada num financiamento, você faz o consórcio com um especialista, pede uma análise profunda dos últimos lances daquele grupo e você pode ofertar uma antecipação de parcela. Essa antecipação de parcelas, caso você não venha a ser contemplado, fica do jeito que está, você não precisa pagar esse lance. No próximo mês você paga a sua parcela em dia e além de concorrer no sorteio tradicional, você vai estar concorrendo também à tua contemplação mediante a oferta de lance. Aqui na LTS Consórcio a gente elabora as melhores estratégias para que você tenha êxito e consiga fazer uma aquisição de uma forma planejada, inteligente e sem precisar pagar esses juros altos, né? Sem precisar ficar refém das baixas e das altas taxas de juros do mercado. E se você quer dizer, chega, já comenta aqui nesse vídeo, eu não pago mais juros altos. E eu quero te fazer um convite para você vir fazer parte dessa família de planejadores de mais de 11 milhões de brasileiros que utilizam o consórcio como uma ferramenta de investimento, de proteção e de aquisição planejada. Quero te fazer um convite para você clicar no link da bio, entrar nas nossas redes sociais e acompanhar o nosso conteúdo. Também reforço a importância de você ter esse conhecimento, porque toda semana a gente está compartilhando conteúdo de qualidade aqui com você. Então não deixe de se inscrever nesse canal, chama nós no link da bio ali se você quer ter uma consultoria. E se esse conteúdo fez sentido mesmo para você, já envia para alguém que você gosta e que precisa acessar esse conteúdo. Bora pro próximo vídeo? Até mais!